A Igreja dos Sonhos de Deus é o tema, a mensagem, a reflexão, a mensagem de Deus nesta manhã. E fiquei pensando muito, né? Primeiro a gente vai entender o que é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Você é a igreja, né? Deus habita dentro de nós, né? E aqui a gente vai ver, né, dentro dessa mensagem, qual a igreja do sonho de Deus. Já pensou sobre isso? Qual seria a igreja do sonho de Deus? Eu queria ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, alguns versículos, versículo 31 até o 35, que fala como é que a igreja se comportava, como é que a igreja vivia, né? Toda a sua efervescência, né, após o Pentecoste, como é que essa igreja vivia. O verso 31 diz assim: tendo eles orado, a igreja orando, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. 32, a igreja, vamos lá, irmãos? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A igreja. E os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado, Pai, porque nós somos igreja, Deus. Nos ajuda a ser igreja segundo a tua vontade, ó Pai. Uma igreja que ande nos teus caminhos, um discípulo obediente à tua voz. Ah, Deus, mais do que nunca, o tempo de hoje, o mundo quer ver a igreja, Pai. A igreja do Deus vivo. A igreja movida pelo Teu Espírito Santo, Pai. Não, ó Deus, apenas um aglomerado de pessoas. Sim, é um ajuntamento solene de pessoas remidas e lavadas no sangue de Jesus Cristo, Pai. De pessoas regeneradas. Deus amado, tenha misericórdia da Tua igreja. Quando eu falo igreja, não apenas no Timbi, mas de uma forma geral. Deus, a Tua igreja, o Teu povo, Deus, espalhado na face da terra. Nos ajuda, ó Deus, a viver como um sal, como luz, num tempo tão difícil, ó Pai. Num tempo, ó Deus, que estamos vivendo os últimos dias. Ah, meu Deus, nos ajuda a cada dia a buscar, Deus, a Tua vontade e sermos igrejas do Teu sonho, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Eu tenho outros textos para ler, mas vou ler na medida que a gente for vendo o sermão, entendendo a palavra de Deus. A igreja dos sonhos de Deus. Presta atenção a esse tema. Um jovem pastor, recém-convidado para liderar uma grande igreja, disse ao ministro mais experiente: esta é a igreja dos meus sonhos. O veterano respondeu: parabéns, mas faça dela a igreja dos sonhos de Deus. Essa resposta transformou a vida daquele jovem pastor, levando-o a buscar na palavra de Deus a visão que Jesus quer e realmente deseja da sua igreja. Às vezes nós temos nossas opiniões, nossa forma de ser e pensar, como a gente quer a igreja. Mas já se perguntou como é que Deus quer a igreja dele? Qual o sonho de Deus para essa igreja? Esse sonho que Deus tem para a sua igreja é revelado, não é algo secreto, mas na palavra de Deus revela como é que Deus sonha e quer que a sua igreja, ela viva. Então achei muito interessante, porque hoje muitos têm sonhos pessoais e querem ver a igreja do seu jeito,
Eu queria a igreja assim. Eu penso numa igreja assim. Eu queria uma igreja desse jeito. E às vezes até é conforme diz a palavra. Mas já pensou como é diferente essa igreja? Ou seja, estou falando da comunidade que você hoje participa. Como era diferente de onde você veio, ou não é? Tem suas características, tem sua forma de ser diferente. E é uma igreja de Cristo. Talvez você se converteu aqui na EBT, trabalha com essa comunidade, nunca teve participação em outra. Mas os irmãos que vieram de outra sabem. Cada um tem sua característica. Mas é muito bom que uma igreja seja conduzida, acima de tudo, pelo Espírito Santo de Deus. Então, pensando aqui sobre essas características dessa igreja, do sonho de Deus, tem várias. Eu pelo menos pensei em 4 características dessa igreja, né? Dos sonhos de Deus. Uma igreja que possui realmente aquilo que Deus quer, segundo a sua palavra. Então aqui, meus irmãos, que característica seria essa da essência dessa igreja que Deus Ele quer para nossas vidas? E aqui eu fiquei pensando em primeiro lugar, parece uma coisa muito simples, a gente já sabe, mas muitas vezes a gente tem resistido isso, é que seja uma igreja de oração. Posso ouvir um amém, irmãos? Uma igreja de oração. Jesus Cristo disse: a minha casa será conhecida e chamada como casa de oração. Você observe que o ministério de Jesus Cristo, ele falou muito sobre oração, falou de parábolas sobre oração. Ele desejou que seus discípulos orassem em qualquer que seja a decisão da sua vida, e ele era o maior testemunho de oração. Ele contou sobre parábolas de oração, sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. Queria dizer para você algo nessa manhã, você que é a igreja de Cristo, não desanime de orar, continue orando, porque Deus quer uma igreja dele em oração, e não desanime nesse momento, porque ele, quando ensinou essa parábola lá em Lucas 18, sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. Então, em primeiro lugar, eu achei maravilhoso, porque realmente é isso. Você vê em todas as páginas da Bíblia, Jesus ensinando, por exemplo, a oração modelo. A gente conhece lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, que é a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás aonde? Lá no céu. Santificado seja o teu santo nome. Então a gente vai perceber que a oração, ele ensina até como a gente deve se dirigir ao Pai maior, ao nosso Deus, e tudo orando em nome de Jesus Cristo. Ele ensina sempre. A igreja não tem um teólogo que diz o pensamento seguinte: não existe uma igreja sem oração. É estranho. Não existe uma vida piedosa sem oração. A oração deve ocupar um lugar de excelência na vida do crente, na vida da igreja, na vida de uma família. Nós precisamos orar sempre. A gente vai ver o texto aqui, que na ocasião que os apóstolos estavam presos, a igreja orou, está no verso 31, e quando ela orou, moveu-se o lugar. Você sabe que a oração do crente move a mão de Deus? Você sabia disso ou não? Então precisa orar, precisa estar em atitude de oração o tempo todo, porque Deus está abençoando. Sabe quem dá livramento à minha casa e à tua casa? Através das tuas orações. Sabe quem está protegendo o teu filho e tudo em paz com a tua filha? Tuas orações, irmão. Não pare de orar. E às vezes a gente até vacila e não aplica muito isso dentro da nossa própria casa. Seus filhos na sua casa, tem visto você orar? Você já chamou ele em algum momento para orar juntos? Eu fui para uma residência de um missionário, ele é da Assembleia de Deus no Campo Recife. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo através de um amigo na empresa onde eu trabalhei durante vários anos. E eu fui na casa dele e cheguei na residência dele. Ele viaja vários países. Ele é um missionário, vários países aqui na América Latina, América do Sul. E ele falando sobre as suas experiências. Ele é uma pessoa assim, muito alta, um moreno forte. E ele disse assim: pastor, a igreja de Cristo, o crente deve ser movido à oração. Sem oração minha vida não tem sentido. Sem oração não teria ministério na minha vida. Aí ele particularmente, se eu estar aqui, eu fui apresentado através de outros irmãos, que a gente tem um trabalho de oração na nossa empresa. E ele disse: o pastor Samuel é um homem de oração. Tanto aqui na empresa e na igreja dele, eu imagino que ele faz muito trabalho de oração também. Porque ele fala muito em oração. Mas não é só falar, é a gente realmente procurar orar e pedir a Deus isso. E ele disse assim: pastor,
eu vou falar uma coisa com o senhor, não estou querendo aparecer, estou querendo contar a minha experiência. Aí ele estava com a calça assim, ele levantou a calça dele, ele é muito pesado, por conta dessas constantes orações, tem um calo, irmão, 2 calos, nos 2 joelhos dele, chega duro o calo. Aquele calo, ele disse, eu boto minha vida em oração. E ele disse que acostumou também a colocar a face no pó. Estou dizendo que é essa oração que Deus ouve. Deus ouve você deitado, se você não pode orar. Deus ouve você sentado, mas Ele quer ouvir um coração que quer buscar Ele, irmão, oração. E ele falava das suas experiências, como Deus usava ele. E ele não fazia uma visita a um país, nada, sem antes passar jejum e oração, vários dias de oração e jejum. E quando chegava ali, o Espírito Santo revelava a ele, cada casa que ele entrava, a mensagem que deveria ser pregada. E às vezes, irmãos, a gente tem esquecido desse princípio, dessa característica da igreja. Tendo eles orado, o lugar tremeu. Verso 31. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos em oração, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Os irmãos percebem que quando a igreja ora, não é? Deus se revela. A igreja não só estava orando, estava reunidos, unidos em oração. Todos que estavam unidos e reunidos em oração, ficaram cheios de quê, irmãos? Do Espírito Santo. Então a igreja que ora, a igreja que se reúne para orar, é uma igreja cheia da virtude e da graça do Espírito Santo de Deus. Os irmãos sabem que para escolher os diáconos, ali em Atos dos Apóstolos, eles estavam reunidos e escolher esse homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de boa reputação, homens que tinham segredo e andavam com Deus, irmãos. A igreja hoje, mais do que nunca, precisa estar em oração para ver quem são aquelas pessoas que irão representar, que estarão à frente dela, porque existem muitas pessoas que estão cheias de informações, mas não tem um joelho calejado, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de consagração ao Senhor. Então aqui, irmãos, me chama a atenção esse primeiro ponto. A igreja precisa estar em oração. É orar mesmo. É gastar tempo que a gente não gasta em oração. Aí vamos ficar todos cheios do Espírito Santo. Uma pergunta bem simples. Não só cheio do Espírito Santo, segura aí, mas ele também, com ousadia. Alguém que ora, atenção, irmão. Quem ora é ousado para pregar a palavra do Senhor, tem ousadia de ensinar a verdade, de dizer a verdade. Mas quando você vê aquele que é desanimado, está faltando essa ousadia, e quem dá essa ousadia é o Espírito Santo de Deus. Olha, cheio do Espírito Santo e com ousadia, fazia o quê? Anunciava o quê, irmãos? Um evangelista, um pregador, alguém que anuncia a palavra de Deus, é alguém que está com o joelho no chão orando. Porque senão vai até anunciar, mas é uma coisa tão fria, tão aguada, tão sem vida, que não mexe com ninguém. Quem mexe, na verdade, eu sei que é Deus, mas a igreja, em oração, ela é diferente. Você vai ver a igreja dos apóstolos, o que acontecia. Às vezes os apóstolos ocupados mandavam um avental, um lenço, e ali Deus operava milagres. Deus, Ele quer fazer isso. Os apóstolos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, uma coisa interessante que a gente vê aqui, a intrepidez desses homens anunciando a palavra de Deus, é porque eram homens que oravam, passava tempo em oração. E Jesus que reclamou certa vez que eles não puderam nem estar uma hora de oração. Gente que não consegue estar uma hora de oração, mas consegue ter 2, 3 horas ali observando uma foto que tirou. Mas olha tanta foto, mas olha tanta foto, e olha de novo, e para mandar, mas não manda um versículo. Você é carente de às vezes um versículo, mas se você quiser, manda a foto que você vai ver foto. Não estou contra quem manda foto não, que a gente manda nos nossos eventos, não é isso não. Mas cuidado, se você só faz isso, em vez de mandar uma palavra, alguém está precisando, alguém vai dizer assim, a gente já sabe, linda, está linda, não diz? Está lindo, pronto. Mas quando você manda uma palavra ungida, oração, a pessoa, que bênção, eu estava precisando dessa palavra. As pessoas às vezes não precisam dos nossos belos olhos não. Precisa do nosso joelho no chão, orando por ela e pedindo graça e misericórdia ao Senhor. Deus está buscando homens e mulheres de oração. A característica da igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que ora. Jó era um homem temente a Deus que orava ao Senhor. E a gente vai ver que todo o avivamento vem através de pessoas de oração. A gente às vezes quer a nossa casa uma bênção, nosso filho uma bênção, nossa família uma bênção, mas nós não ensinamos esse princípio, a vida de oração. E a casa não tem tudo menos isso. Tem as séries, tem os filmes, tem tanto entretenimento, mas não tem uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquei muito impressionado quando a gente percebe que era
uma coisa que Deus buscava na igreja. Reunidos, homens de oração. A igreja dos sonhos de Deus, ela é uma igreja de oração. É uma igreja que ora. A oração, irmão, eu vou dizer assim, irmão, a oração é a base da vida cristã. É a base da igreja. A igreja, quando ora, Deus começa a mover situações que estavam paradas. Deus começa a fazer milagre. Esse teu marido que tu nunca vê fazer nada, tua esposa que nunca fez, esse teu filho que abandonou, começa a orar por ele, mas a orar mesmo, que Deus vai mover, Deus vai fazer uma situação, vai criar uma situação e vai trazer ele aos pés do Senhor Jesus Cristo. Oração. A oração, portanto, em primeiro lugar, é a base. A oração é a base da igreja. Para tudo que fizer, sem oração não existe virtude, sem oração não existe poder. Com uma oração, a igreja orando, Deus começa a mover o quadro. Jesus Cristo foi ser tentado pelo diabo, foi para o deserto, ele estava lá em oração. Tudo na nossa vida com oração é melhor. Sabe, irmão, a gente investe nessa questão, essa característica, eu vou dizer, essencial. Mas em segundo lugar, eu quero ser objetivo, a hora passa. Além da oração, tem algo que vocês também já sabem, que eu também já sei. A igreja deve ser uma igreja que vive em unidade. Se eu disser essa palavra também, mas a palavra já é oração, unidade. Você pensa que Deus opera numa igreja desunida? Não opera onde há desunião, onde há comentário negativo. Chega em casa, no almoço, e agradecer até pela palavra, agradecer pela igreja, vai ficar falando, comentando algo que acha que aconteceu, nem ouviu, mas acha que aconteceu. A sua vida não vai bem espiritual. E começa a falar, e começa a evitar o irmão, e começa a falar mal, e começa a mudar. Isso é próprio de uma vida que não tem uma vida de oração. Quem não tem oração não vai estar unido. Então, em segundo lugar, essa característica é a união. Veja o verso 32. 32 está no texto. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Irmãos, essa questão é muito forte dessa igreja primitiva. Eu nunca esqueço, eu estava tendo uma aula no seminário sobre essa igreja, Novo Testamento, e um aluno perguntou: pastor, professor, dá licença, o senhor é especialista no Novo Testamento, essa igreja existiu mesmo, é uma parábola? Porque parece que hoje a gente está mais individualista do que nunca, mais diferente do que nunca. A gente só pensa num filhinho da gente, ou não é? No filhinho, meu filhinho, e o filhinho dos outros. Às vezes está precisando, a gente nem tem visão para isso mais. A gente precisa na nossa mesa, e às vezes está precisando na mesa do outro. Deus tem abençoado, e Deus quer que a gente reparta. A gente vai ver isso na igreja primitiva o tempo todo. A unidade, a união, preocupado com o irmão. Irmãos, isso aqui a gente tem que pregar até o último dia da vida da igreja aqui na terra, porque é isso que Deus quer, uma igreja que ora, uma igreja que vive em união, igreja unida, igreja feliz. Da multidão dos que creram, era um só coração, mas muito diferente. O coração está tão dividido, tão distante, tão estranho, que você até fala com o irmão, antes falava alegre, já fala, oi, já não é nem mais a paz do Senhor. Sabe, irmão, a gente precisa, se a gente não dá nem a paz, nem salda, a gente está orando, você acha mesmo que está orando? A gente nem consegue saudar mais nossos irmãos. Então tem essa distinção na igreja primitiva, e que é um desafio para todos nós, uma característica, a unidade, uma igreja de oração. Ninguém considerava exclusividade, não, todas as coisas que possuía, tudo havia certo compartilhar. Era um só coração, tudo era compartilhado, sem egoísmo. Deixa eu falar o que aconteceu ontem. Eu até comentei ontem com aquela menina, Jorian. Meu irmão, uma igreja pequenininha. Eu disse, meu Deus, já fosse pastor desses irmãos só. Estava tão bonitinho todo mundo lá. Porque tem irmão que eu não vi mais nunca. Mas nunca mandou nenhuma mensagem para mim, nadinha, estranho. Eu estava lá, eu contei, ninguém viu eu contando. Contando. Só, olha, tem 33. Estava bom essa igreja para mim. Tem um pastor, me lembrei do pastor Moisés. Ele disse que a igreja da velhice dele, que ele pensava em chorar e orava, se Deus permitir, é uma igreja bem pequenininha. Não significa que não dá trabalho não, irmão. Que às vezes o irmão é pequeno, mas é implicante que isso é pequeno na igreja. Mas ele tem uma pirraça. Você sabe disso ou não? É uma pirraça. Dentro de casa, a família desse tamanho, mais arenga. É confusão e tal. O pastor, ele foi para essa igreja, ele disse que era 3 famílias só. Mas era tão desunida essas famílias.
que era um pau. Quando uma pregava, é uma coisa, enfim, eu não vou querer abordar esse assunto. Mas eu sonhei, achei tão bonito, e ainda mais, viu? E cadê eu saber o nome de tudinho? Esse negócio de chegar, pai pastor, não sabe entender, era mais nada, irmão. Foi uma dinâmica que dizia atrás de mim, paz, pastor, e eu dizia o nome. Faça esse teste aí. É difícil, meu irmão. É difícil, viu? E eu já com vida azoada, sei lá como é que eu estava ali naquela correria. Mas alguns identificavam. Eu estava não muito bem, não. Para identificar. Até a Marisa falou, paz, eu disse, quem é essa mulher? Era a Marisa, vê? Mas ela ficou um pouco triste. Não fica triste não, mulher, até eu ver, mas... E se você mudou a voz, porque mudar a voz também não vale, né? Uma pessoa atrás de você, eu faço esse teste que você faz. Pai do Senhor. Quem é? Quem é que sabe quem é a voz disso? Se você... Vai lá, mas enfim, né? Aí foi uma experiência. Igreja unida, igreja feliz, igreja junto, que conversa, que não vai... Tem gente que parece que a casa está pegando fogo em casa quando termina um culto, sai numa carreira, numa bala só. Às vezes não fica ali fora, não faz um lanche, não dá um aperto de mão. É muita agonia. É muita agonia. Se está o carro preso no estacionamento, é uma gritaria, irmão. Relaxa. Igreja é lugar também de comunhão, de adoração. Igreja unida. Então, meus irmãos, veja aqui. Era um só coração, por favor. Está no versículo 32. Tudo era compartilhado em comum. Parece que não havia egoísmo. O Espírito Santo abundava naquela igreja. Olha, agora deixa eu dizer uma máxima aqui, uma palavra. A igreja desunida é fraca. Repete comigo. A igreja desunida, a família desunida, os irmãos desunidos, tudo é fraco, desunido. Até o pessoal do sindicato aí diz assim, o povo unido, lembra dessa história? Jamais o quê? A união nos fortalece. Então, aqui a gente vai ver em segunda característica era essa. Uma igreja desunida é fraca, mas quando ela se une, torna-se forte diante dos desafios. A igreja pode ter o desafio que for, mas ela unida, ela vence, e Deus dá vitória à igreja. Porque o ideal não só é do pastor. Até apareceu, o irmão mandou uma mensagem, um pastor empurrando um ônibus. Não sei se vocês viram essa imagem. E tem um bocado, não, bora pastor, bora que eu quero chegar. Bora meu pastor. O pastor espera que alguém desça, se vê que é todo melado também, para empurrar junto, né? Alguém viu essa imagem? Pronto, eu estava preparando a mensagem, apareceu essa imagem aqui, isso aqui foi de Deus, né? Não deixa o pastor só não, pelo amor de Deus. Ajuda a obra do pastor Samuel, essa era a Manuela que está na glória já, né? Ajuda o pastor Samuel. Terceiro lugar, eu já estou querendo concluir. Oração, união, e terceiro lugar, sabe o que é, irmão? Testemunho. Uma igreja sem testemunho é uma lástima. Aquele irmão daquela igreja chega a cabo. O irmão não tem testemunho na vizinhança, não tem testemunho. Ontem a gente falou sobre isso lá. Já pensou, irmão, na porta aí recebendo uma pessoa que lá na rua briga tudo. Quando chega na porta, como é que vai dizer a paz, Senhor, seja bem-vindo? Aí, veja, capaz da pessoa, quando vê na porta, ir embora. Tenha cuidado com isso. Aí vem no testemunho, o testemunho. E diz assim, no versículo fala assim, como é grande o poder dos apóstolos, o seu testemunho, ele testemunhava. Veja o versículo de novo, grande poder, exatamente. Com grande poder os apóstolos testemunhavam. Então, irmãos, o testemunho é um lugar especial. Presta atenção, oração, a oração é a base da igreja. União, a igreja desunida é fraca. Terceiro lugar, testemunho. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho. Vou fazer uma pergunta, não precisa responder. Você dá testemunho onde mora? Você dá testemunho com os seus vizinhos? É uma coisa séria, viu? Dentro da sua igreja, ou você é isolado só no celular. Você é chamado a irmã celular. Irmão celular. Só vê você agarrada com ele. É muito sério isso. E não tem mais visão com nada. Ou senão sua família parece que está restrita àquilo ali. Cuidado com isso. Deus, Ele quer que você alargue sua tenda, aumente seus horizontes. E aqui o testemunho pesa sobre isso. Veja que aqueles aqui, ó. Muito poder o testemunho eram. Todos haviam abundância de graça, esse verso 33 fala. A falta de testemunho impede muitas pessoas de vir para a igreja. Vocês percebem isso? A falta de testemunho impede as pessoas de vir à igreja. E quando aquele irmão canta no coral, sangue de Cristo tem poder. Diz assim, olha, aquele irmão é da onde? E ele é do um velho brabo daquele, é dos idosos da igreja. A pessoa observa a gente. Aquele pastor,
Misericórdia, vai ver quem ele lá não mora. Vai ver ele não trabalha. É pastor. E tem pessoas que passam um tempo, a pessoa descobre que é crente. Tu é crente, eu nem sabia. Já pensou que você trabalhar com uma pessoa há tantos anos, sem ninguém saber que você é evangélico? Aí, pai, sou do serviço secreto do céu. Isso é conversa, irmão. Quarto e último lugar. Falei que a igreja dos sonhos é a igreja de oração, que unida, testemunho. Mas tem uma coisa aqui que me chamou a atenção, esse quarto lugar. Gostaria que vocês ficassem de pé, por favor. Não vai dar para cansar, não, por favor. Deixa o celular um pouquinho. Em nome de Jesus, bota o celular no banco, só para você escutar isso aqui. Se você não escutou até agora, veja aí o que é que diz. Versículo 34, vocês vão descobrir. 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras e casas, vendiam, traziam os valores correspondentes. Olha, vamos lá, 35, para terminar. E os depositava aonde? Aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme o quê? A sua necessidade. Deixa eu dizer uma coisa a você. Talvez você nem ligue para dizer, porque já sabe muito de Bíblia. Tem gente que sabe tanto de Bíblia que nem liga mais. Mas só tem uma coisa, só não pratica a gente às vezes, né? Às vezes sabe tanto de Bíblia e a gente está faltando praticar. Eu digo isso a partir de mim, a partir de todos nós que estamos aqui. Veja o que é que esse texto está dizendo, viu? Aí o comentário, sabe qual era o quarto ponto dele? Além de ser uma igreja de oração, uma igreja unida, uma igreja que dava testemunho, era uma igreja solidária, gente. Solidária. Era isso aquela igreja. Vocês viram aí na partir do texto. A fé precisa ser praticada, não apenas com discurso ou palavras bonitas, ou um sorriso, ou uma florzinha que você manda pelo correio, sei lá o que, não, o WhatsApp. Não é só isso não. Ou um coração latejando. Às vezes as pessoas estão esperando a atitude da gente. Uma atitude. E aqui, nesse quarto lugar, nós precisamos ser igreja solidária. Se preocupar com nossos irmãos. Oração, união, testemunho e ser uma igreja solidária. Sabe qual é a conclusão desse breve... A hora passou e breve sermão. Deus quer uma igreja onde haja oração. Vocês concordam? Diga amém. Deus quer uma igreja de oração ou não? É, gente. Ou você acha que Deus quer uma igreja... Você se considera um irmão de oração? Dá um apoio, dá assistência à sua igreja em oração? Ora em casa, pelo menos. Se acha? Porque Deus quer você assim. Eu e você. Ele quer que a gente seja crente de oração. Outra coisa também. Deus quer que a gente, além de que haja oração, haja unidade. Pior coisa, gente, é briga, é desentendimento, é falatório, é falar mal. Um bota lá no céu, é capaz da pessoa passar de... Bota lá em cima. Tem gente que adora isso, fazer comparações. Pois eu digo uma coisa a você. Não se assuste com o que eu vou dizer, não. Não há um justo nenhum sequer aqui nessa terra, viu? E quem diz isso é a palavra do Senhor. Todos nós precisamos de misericórdia. Às vezes a gente está adorando, exaltando alguém, que a gente não pode fazer isso. O único exaltado, a gente já vê, para sempre exaltado seja o nome de Jesus. Deus quer uma igreja onde haja oração, onde haja unidade, mas me dê licença para eu dizer isso. Deus quer uma igreja muito mais do que isso. Uma igreja que tenha testemunho. Ou seja, sei lá fora o que é na igreja. Outro dia uma irmã disse, mas pastor, eu queria tanto que meu marido fosse a mesma coisa em casa que é na igreja. Eu disse, imagino. E último lugar, Deus quer a gente mais solidário entre irmãos. Este é um modelo de igreja que Deus sonha. Deus sonha com a igreja de oração. Deus sonha com a igreja unida. Deus sonha com a igreja que testemunha. Deus sonha com a igreja solidária. Ajude seu irmão. Obrigado, meu Deus, por a tua palavra, pelo amanhã de escola bíblica dominical. E, ó Deus, a igreja dos teus sonhos, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Os teus sonhos são maiores, ó Pai. O Senhor quer de fato uma igreja que vive em oração. E uma igreja que vive em oração, se derramando diante do Senhor. Essa igreja é cheia da tua graça, abundante do teu Espírito Santo. Mas não só a igreja orando, uma igreja unida, de fato, que se preocupe com o seu irmão. E além, ó Pai, da oração, além da unidade, o Senhor quer uma igreja que testemunhe. Onde passar, sinta o perfume de Cristo na vida dessa pessoa, Pai. Sinta que ali é uma mulher verdadeira de Deus. Não uma mulher coberta, um homem coberto da vaidade desse mundo, ó Pai. E cada vez mais distante do teu propósito. Mas além de uma igreja de oração, além de uma igreja unida e que testemunha, o Senhor quer um povo solidário, que ame e queira ajudar seu irmão. Faz-nos assim, ó Pai.
Que nós possamos ser cada dia assim, não apenas no discurso, mas numa prática de vida, em nome de Jesus, amém. Aperta a mão do seu irmão assim, de lado mesmo, aperta a mão do seu irmão. Eu quero ministrar a bênção apostólica. Segura, aperta e segura, não demora, não solta logo, não é bem rapidinho. E só para dizer a você, se não souber o nome, por favor, pergunte. Tá chato, né, se não souber o nome. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, Pai, esteja sobre essa igreja que ora, que é unida, que testemunha e que é solidária, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer amém? Deus abençoe a todos.